Olá, amigos. Graças a Deus a gente está tendo mais uma vez, hoje sequenciado, porque ontem a gente teve uma live às 20 horas, perdão, às 21 horas e 30 minutos. Hoje a gente está começando às 21 horas e 9 minutos. Atrasado, né? Que eu marquei às 21, mas deu um problema aqui na minha internet. O importante, meu irmão, ou meus irmãos e minhas irmãs, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, conforme o lugar que as pessoas estiverem no mundo. E como também a gente vai gravar essa live agora pelo Face, logo após a gente posta no YouTube. A proposta hoje é continuar falando sobre mediunidade, que é o que eu falei ontem, né? Sobre o tema de mediunidade, processo de animismo vicioso, processo de animismo lúcido, né? Ou positivo. Ontem, como foi muitas perguntas, né? E eu assisti depois o que eu comentei, e a minha consciência falou, não, pegue, dá umas, não digo incrementadas, mas dá uma comentada ali, deixa aberto para as pessoas perguntar. Por quê? Porque o que eu menos falei, na verdade, foi do tema. Eu dei uma pincelada muito por cima sobre os processos anímicos, tá? E hoje eu também não vou me aprofundar muito, eu vou deixar o tema aberto e vou seguir os conselhos da espiritualidade que me deram faz umas 2 semanas atrás, né? Para de vez em quando falar sobre isso em si. Hoje a live não vai ser tão longa. Ontem foi quase 1 hora e 10 minutos, eu acho, 12. Hoje a gente vai fazer uma live de uns máximos 30, 40 minutos e olhe lá, já é muito. Então, meus irmãos, boa noite a todos. E se alguém tiver alguma pergunta envolvendo mediunidade, os processos de níveis de consciência, médio consciente, inconsciente, médio de cura, passista, magnetismo, perguntas, a gente está aqui para tentar colaborar e somar. A gente não está aqui para se comparar a ninguém, não estou aqui para criticar a religião de ninguém, doutrina, filosofia de ninguém, mas a gente vai dar o nosso ponto de vista. Caso que ofenda, me perdão, se não ofender também, tranquilo, se gostar, que bom, se não gostar também, delete o Edson Rosa, não tem problema não, tá tudo certo. Valeu, uma boa noite a todos. Deixa eu ver se já tem alguma pergunta, né, que eu tenho que aprender a começar a mexer com esse negócio da internet. Eu prometo que um dia eu vou conseguir. Porque, rapaz, eu me preparo, quando eu vou começar a mexer, nossa senhora, parece que eu me atrapalho todo. Parece não, eu me atrapalho todo mesmo. Mas eu vou fazer um comentário sobre os processos anímicos. Em muitas casas espíritas, espiritualistas, de Umbanda, até de Candomblé, aonde há realmente o estudo sério e se leva a mediunidade como algo muito sério, a espiritualidade como algo muito sério, né? Não em todas as casas ou lugares. Ah, ainda tem muito, vamos dizer assim, ressalva, muitos dedos, muitos milindres para falar dos processos anímicos. O que é animismo? O animismo é os processos da alma. Só que o que acontece? Como a gente ainda vive numa negatividade, não todas as pessoas, e uma deslealdade à espiritualidade, uma deslealdade à própria busca espiritual, porque está buscando, ou porque está querendo, ou porque está precisando, ou porque quer manter algo, não está procurando porque quer se espiritualizar e fazer a caridade, não todos, mas é a maioria, a realidade é essa, né? Ou quando não é pela dor, ou coisas assim, as pessoas começam a ter o processo anímico como algo ruim. Por quê? Porque nós nutrimos dentro de nós, na nossa intimidade, no nosso âmago, não é muitas coisas boas, infelizmente. É dor, é sofrimento, entram em processo anímico, alguns até entram em transe anímico, tipo, ficam inconscientes porque dá todo um jogo hormonal, né? Da eletroquímica do corpo e até também neuronal, e a pessoa entra num processo de incorporação de si mesmo, né, cheio de aspas, e ela começa a dar consulta, e como eu falei na outra live, até acerta coisas, né, do passado, do presente que a pessoa está vivendo. Se a pessoa estuda o processo mediúnico, ela vai entender que o que importa é a mensagem. E não importa se a mensagem traga revelações. Uma mensagem com revelação, mas vazia de amparato espiritual, vazia de acalento espiritual, vazia de amor espiritual, mas só cheia de revelação espiritual, é nada, equivale a nada. A nada. Um espírito de luz jamais vai se
se prestar a vir apenas para fazer previsões para as pessoas se maravilharem, bater palma, idolatrar e se tornarem fanáticas. Então, o processo de animismo vicioso, muitas das vezes, uma pessoa tem esse processo e fica anos sem saber, de vez em quando até desencarna, dando o nome de João, de Pedro, de José para a entidade, e a entidade vem e vai criando um corpo, vamos dizer assim, psíquico, né, na intimidade daquele médium, ao ponto, para quem estuda sobre apometria, ou constelação familiar, ou frequência de brilho, que são técnicas espiritistas e terapêuticas, cria uma subpersonalidade que a pessoa acredita fielmente que é uma entidade, e repito, nós somos seres magnéticos. Se alguém chega perto de mim, qualquer médium, você não precisa nem ver espírito, nem ouvir espírito, mas você sente. Quando você vai refinando a sua mediunidade, você vai lendo a energia da outra pessoa sem ela precisar estar no teu lado. Muitas vezes pelo pedaço de pano, pelo um copo, uma caneta, pela uma foto, ou só pelo pressentimento. Então, como o processo anímico, né, é um processo anímico mediúnico, por que anímico mediúnico? Porque você entra num processo vicioso, né, do teu ego, da tua consciência, do teu estágio evolutivo, quase sempre entrulhado, né, de coisas não tão sãs, né, não tão sadias como uma fé raciocinada, não tão sãs e sadias como um crer em si mesmo, no seu alma próprio, quase sempre com fanatismo, idolatria ou coisas assim, a pessoa acaba caracterizando-se e transfigurando-se quase que 24 horas na sua entidade. Tudo para ela é espírito. Tudo para ela o meu guia está falando. Tudo para ela, ó, tô vendo aqui. Tem gente que sabe, fica uma coisa assim entre a esquizofrenia, né, que não chega a ser essa doença, estou fazendo só uma metáfora comparativa até pesada, mas é uma realidade, ou a psicose, que é a teimosia ao extremo cubo quadrado. Então é difícil a gente lidar com uma pessoa assim, mas não é muito raro a gente ver e perceber médiums que atuam dessa forma de animismo, tanto até semiconsciente como consciente, que é aquela pessoa que 24 horas respira, não a espiritualidade, mas respira os fundamentos, os rituais, a forma, o modo, o jeito, respira a forma, o conteúdo mais materializado da essência espiritual, que é como se transparecer, mas não como ser espiritual. Por exemplo, eu vivo 24 horas com a espiritualidade, eu faço esse exercício, mas eu pouco me importo onde é que está o Pai Benedito agora, os meus mentores não me importam onde é que eles estão. Agora eu tenho a obrigação moral de, me espiritualizando, eu me transparecer como uma pessoa dentro do possível, moralmente, eticamente e em termos de conduta boa, porque eu quero me fazer bem. E se, consequentemente, eu fazer melhor e me fazer melhor ao outro, que bom. Isso é espiritualidade. Agora, ficar toda hora falando de entidade, de entidade, de entidade, pelo amor de Deus. Cansa. Cansa. Então, ontem eu fiz uns comentários, um amigo lá de São Paulo me ligou hoje de manhã e falou, pô, Ash, por que você não conversa de novo? Faz essa gentileza para nós aí, eles devem até estar olhando lá em São Paulo, lá, que ele falou que ia transmitir lá para casa dele, lá espiritista, perdão, sobre animismo vicioso, para ver se os médios se acordam, né? Porque idolatria e religião não dá certo. Idolatria e espiritualidade não dá certo. Fanatismo e espiritualização não dá certo. Por isso que Chico, né, traz essa sábia palavra junto com o Espírito Emmanuel, disciplina, disciplina e disciplina. Ninguém quer. Porque para ter disciplina necessita o esforço de ser você mesmo, conhecer-se por dentro. E ninguém quer se conhecer por dentro, ou pelo menos quase, em totalidade, a maioria dos médios de hoje. Tá? Tem muita gente que se ofende quando eu falo isso, mas senta com um deles, vai pedir um aconselhamento. Senta com um médio e fala assim, meu amigo, você frequenta o quê? Ah, eu sou um bandista. Há quantos anos? 10 anos. Você é espírita há 10 anos? Você pode me dar um acalento para uma mãe que perdeu um filho? Agora, não pode falar dos espíritos. Fala da essência espiritual que tu tens. Vamos ver o que o médium vai falar.
Porque essa prova dos 9, não de saber decoreba de ponto de Umbanda ou decoreba de livros espíritas, mas ter em si, né, o couro de cantoria espiritual de uma pessoa que progride, que dentro do possível não precisa falar palavras bonitas, entendeu? Ou só pega e abraça aquela mãe que perdeu um filho, ou o filho que perdeu uma mãe, ou pelo menos deu ouvido silenciosamente, uma atenção amorosa. Isso é ser espiritualizado. Ok? Então o Edson não faz crítica às pessoas. Se sentirem como tal, perdão, mas é a realidade da mesma que está sendo ferida. E uma verdade sendo ferida, para mim, é pior que mentira. É engodo e ilusão. Valeu, meus irmãos? Então vamos ver aqui se tiver alguma pergunta. Se não, eu continuo aqui com a minha falação. Eu sou faludo mesmo. Mas vamos lá, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Se alguém puder me ajudar, eu agradeço muito. Uma boa noite, Vânia. Boa noite, Cristiane. Tá? Uma boa noite, Mônica, lá do Rio de Janeiro, se não me engano, em Niterói. Se quiser fazer uma pergunta, aproveita, minha amiga, porque agora eu começo as minhas viagens tão cedo, infelizmente, não vai dar para mim fazer live, pelo menos envolvendo mediunidade. Tá? A gente não está aqui dando letra, eu prometo responder de uma forma tranquila, como ontem, só que de uma forma bem sincera, né? É. Como eu gosto, porque olha, tem gente que ficou doido comigo, vai fazer o quê? Dói nos calos, pô. Eu não entendi o porquê, mas tem gente que sofre com esse tipo de coisa. Ontem também eu fiz um comentário que eu não estou conseguindo achar aqui pergunta nenhuma, e se estão fazendo, perdão, porque eu não estou conseguindo ver, mesmo, até vou ver pelo celular. Eu fiz um comentário de médiuns que não incorporam, mas que têm o dom de efeito físico, que são médiuns de magnetismo e de passe, que ficam muitas vezes plantados na frente de uma porta de uma casa, ou no portão, ou crivado numa parede, porque por ele não incorporar, parece que ele é quase inútil. Eu falei ontem, né, está aqui no meu Face toda a nossa conversa sobre esse tema, não vou repetir, e está no meu YouTube para quem quiser ver esse lado, porque eu falei o lado de algumas casas, dirigentes e pai de santos que pregam isso. Mas também tem um lado do médium Edson Rosa. Eu não vou falar de outros médiums, falar de mim, entendeu? Que eu procuro a espiritualidade para ver milagre, para ver prodígio. Eu acho que os Exus que eu vejo no YouTube, que as entidades que eu entendo como espírito, só falta aparecer no cinema 3D, na Marvel, né? Na DC, como Thor, sabe? Umas coisas assim meio melindrosa. Então eu já vou para um terreiro, para uma casa espiritual, me achando. E já entro lá, porque eu li meia dúzia de livro, acho que já estou pronto e não quero ouvir regra, não quero respeitar normas, não quero ter disciplina com as casas, né? E já quero sair dando passe, se possível, já incorporando de Bezerra de Menezes a Joana Dark, ao seu Exu Sete Encruzilhadas, ao Caboclo Sete Encruzilhada, e dane-se os outros, e porque eu sou o médium melhor que tem. Então também tem esse lado. A gente tem que ver todos os lados da moeda, porque quando você vai numa casa, mesmo pela dor, sei lá, mas que você tem no seu âmago, que você quer ir para servir o outrem, uma casa de caridade, o que menos vai é para mim. Quando eu vou numa casa de caridade, o que eu menos vou buscar lá é algo para mim. Se eu ir como médium, é uma coisa. Agora, se eu ir como uma pessoa que está buscando uma cura, é óbvio que é para mim. Agora, se eu ir como médium, numa casa que eu vá como médium, o que eu mais estou indo lá fazer é servir outra pessoa, e com certeza desconhecida. E com certeza absoluta eu não vou ter interesse algum de benefício meu. Entendeu? Então isso é uma lógica espiritual que, se a gente botasse um alto-falante no coração das pessoas, tá? Eu não estou criticando, mas a gente tem que ser honesto, né? E botasse assim, uma clara audiência para todo mundo ouvir o que está acontecendo nos bastidores ali na cabecinha das pessoas, dentro de uma corrente. Nossa senhora, um vai estar reparando que a saia da outra está furada, o outro vai dizer, nossa, tá com saia de seda, tá podendo, hein? Tá com dinheiro, hein? Tá com axé. O outro vai ver lá que dá uma palestra linda, o outro vai dizer que, nossa, como ele escreve bem, sabe? Tudo coisa supérflua, porque não é as tuas palavras bonitas que vai ditar os teus bons modos, costumes e aptidões de ser um ser em paz pelo coração.
Não é a roupa que tu veste, não é o guia que tu incorpora, não é o espírito que tu segue, não é a casa que tu anda, que te titula um ser evoluído. É a tua paz de espírito, só tua, contigo mesmo interior, sem precisar comparar, disputar, romper, brigar, defender, destruir, querer mudar ou se manter como autodesleixo numa certa postura ou numa certa posição para se sentir útil, porque no fundo, se tem inútil para com sua própria verdade interior. É óbvio que uma pessoa assim, quando vai buscar uma casa de caridade, está indo levando na sua mochila consciencial 3 pesos: vaidade, egoísmo e orgulho. Mas nenhuma casa neste planeta, por mais que tenha regras ou não tenha, vai ser útil para uma pessoa assim. Ela vai botar defeito em tudo, que o tambor é muito alto, é desafinado, que a casa tem muito ritual, não tem ritual, que é muito fraca, que é muito forte, que faz muito evangelho, não tem cirurgia, que tem cirurgia, mas são espírito alemão, são rude, que dão passe, que não dão passe, que tem muita regra, que não tem muita regra. Então, vai botar trocentos mil defeitos na casa para que ela em si vitimize-se e crie para si mesmo um subsídio para dizer: eu tentei, mas ninguém me deu a mão. Eu busquei, bati a porta, mas nenhuma se abriu. Mas se o coração está trancafiado pelo amor próprio, pela falta de amor próprio, e o cérebro está trancafiado pelo bom senso da lucidez, meu irmão, minha irmã, fica difícil. Com certeza você que está ouvindo esse serviço que eu estou falando é médium, mas não há casa neste planeta que vai lhe fazer você se sentir bem, porque por dentro da sua própria carcaça você já se faz mal. Eita, valeu, Paulo. É lá do São Paulo, lá, um amigo chamado Paulo. Tá dada a mensagem que você me pediu aí pro teu grupo, meu irmão. Porque, olha, é fácil a gente chegar e dizer: a casa não me aceitou, é cheio de regra, o dirigente é chato, isso e aquilo. O Edson não é duas caras, não. Eu só tenho o costume de falar as coisas vendo em vários ângulos, ok? Eu repito, eu sou Babalorixá, é um título humano, para mim isso não serve como nada. Tem gente que fica bravo quando eu falo isso, porque parece que eu estou falando mal dos orixás. Eu estou falando de mim, estou falando dos orixás. Orixá é uma potestade espiritual para mim, ok? Que eu não venero, que eu respeito, é diferente. O que eu venero é o amor, Deus. Isso eu sou totalmente fanático. Agora, por orixá, eu apenas acredito que é algo bom. Simples assim, fé raciocinada, pelo menos comigo funciona. Não sei com as pessoas. Então, eu, por exemplo, se eu tiver que ficar na porta de um terreiro, eu não vou deixar de ser Edson Rosa. Se eu tiver que tocar tambor, agê, agogô, se eu tiver que cantar em Yorubá, Jexá, Oió, Cambim, Daqueto, que são linhas do candomblé, não vai cair minha língua, porque eu não vou ofender minha nação africana, porque do candomblé entende o que eu estou falando. Eu não vou morrer por causa disso, nem o orixá vai se ofender. Se eu tiver que ir num terreiro de um bandombré, de um banda traçado, um banda cruzada, um banda de molocô, tambor de Minas, não me importa, eu estou indo de coração aberto. Simples. Se eu tiver que ir numa casa espírita só com o Dr. Bezerro, numa casa espiritualista, ou numa casa com os irmãos Hans, o irmão Fritz, não me importa. Mas a gente entende que tem médium que quer escolher onde trabalha e quer se acolher do jeito que ele acha melhor, ele trabalhar, e quase sempre amando do seu próprio umbigo. Fica muito difícil. Aí fica difícil. Muito difícil. Valeu? A gente não está dando letra, repito pela terceira vez, mas se ofender, fazer o quê? É uma realidade também. É fácil dizer as portas se fecham, eu não consigo nada, mas você está aberto mesmo de coração para? Sua mente lúcida está clara para isso? Ou é o seu orgulho, vaidade, egoísmo, algo assim, né, que não seja realmente querer servir, que te leva a querer ser médium? O que te leva a ser médium? Ficar postando na internet que teu guia é poderoso, que teu Exu é o malandro, abre teus caminhos? Ficar postando pela internet palestras até bonitas, com grande serventia, mas sempre com um certo intuito de vaidade ou de egoísmo ou de se sobrepor a outras religiões espiritistas que não pregam e não cultuam o que você cultua. O que te leva para a espiritualidade? Progredir interior, silenciosamente, com humildade ante o silêncio da sua paz, ou só evoluir externamente em conhecimento, em cultura, mas com muita pouca educação, porque não consegue ter os outros como semelhantes de seu irmão em evolução?
É essa pergunta e a resposta fica a cargo de quem quiser se dar. Valeu? K1, K1. Vamos lá agora. Vamos ver se tem alguma coisa, alguma pergunta que, olha, eu prometo que eu vou começar a treinar mais nesse computador aqui, viu? Que não é mole. Não é mole mesmo. Uma amiga chamada, eu vou chamar de Sara, tá, Sara? Porque eu sou dislexo, tem certos nomes que para mim pronunciar, Jesus! Mas eu vou ler como você escreveu. Fale um pouco do magnetismo de cura. É você mesmo aí que está com óculos aí nessa foto aí. Viu, menina? Muito obrigado pela sua pergunta, tá? E perdão aí que eu não estou conseguindo, vamos dizer assim, ler direito, né? A dislexia para escrever ele é meio complicado, pelo menos a minha, mas vamos lá, eu estou tentando. Bom, cura. Todos nós temos um magnetismo pessoal. Agora, se a gente vai começar a estudar com profundidade, né, a cura em si, dentro da linha, por exemplo, shintoísta, brahmanista, budista zen, dentro da linha, por exemplo, asteca, tosteca, maia, dentro das escrituras de Zoradustra ou Zoroastro, dentro dos processos herméticos, né, já não é melhor, mas é um pouco diferente de que a nossa cura que nos trazem esses guias valorosos, lindos, né, da nossa corrente espírita. Por que, Edson, que não é melhor? É diferente o nome. Eu vou chamar de axé. Um cientista vai chamar de energia plasmótica, fluido universal. Um espírita vai chamar de fluido universal, ok? Talvez um evangélico vai chamar de energia do Espírito Santo, hálito divino. É tudo plasma, é tudo energia. Mas como a gente está falando agora, e a pergunta envolveu o magnetismo, né, e o curador em si, a gente entende que a função da cura ela é recíproca. Todo o curador se acura. Então, quando eu imponho a mão numa pessoa e flui de mim o meu magnetismo, que é as correntes fluídicas que tem no meu corpo, e as correntes, vamos dizer, bioelétricas que saem de mim, eu também recebo do universo muitas energias fluídicas, tá? Eu estou aqui, minha amiga, não enrolando para falar, não. Só estou tentando adaptar que sirva para várias pessoas que, de alguma forma, me escutam, né? Não estou dizendo que me entendem, tem que entender a Deus e a vocês. O que eu estou tentando dizer é que todo mundo tem o dom de cura. A princípio é se auto-acurar-se quando cura. Né? Uma coisa muito interessante que eu aprendi com a espiritualidade, principalmente o povo do Oriente, que são amigos que me assistem muito por caridade desde eterna infância, Sr. Tanakai, Sr. Kusuman, Sr. Kushumi o nome dele, olha só, mas é um amigo espiritual, e é verdade isso que eu estou dizendo, é um indo-chinês, ele sempre me fala isso, meu filho, toda vez que você estende a mão para alguém e o teu magnetismo flui numa pessoa, o universo te acura em algum mal. Acurar é refinar. Então não quer dizer que o universo me dá o mal, mas o universo me deixa mais sensível a uma maledicência, a uma discrepância, a um tipo de defeito que racionalmente talvez eu não perceba, mas cognitivamente pelos meus instintos, que também se misturam com a minha vontade, com o meu desejo, com a minha precitação e excitação, com meus impulsos, né, animalizados pelos lóbulos reptilianos em si, pelo instinto puro de preservação, que eu não note racionalmente, mas que eu ainda abarque em sentimentos e emoções. O que é que eu estou tentando dizer? Toda vez que o magnetizador dá um passe e coloca ali o único interesse, ser eflúvio, entendeu? E que este eflúvio se faça uma ponte para ver a cura, então não é ele que cura, passa por ele a cura, mas obviamente sai o magnetismo dele, o universo não barganha, mas ele presenteia este ser não com, vamos dizer assim, um presente grego, né, troiano em si, um presente troiano ou grego, mas presenteia esse ser com este acuramento, com este aprimoramento. Eu já vivi isso.
né? Agora eu trabalho muito com desobsessão, mas na época que eu trabalhava muito com cirurgia espiritual, por incorporação com os espíritos, em transe psicofônico, ou eu mesmo, Edson, de cara limpa, apenas irradiado, ou dando reiki, ou dando passe, ou em trabalhos parecidos com reiki, que eu não vou entrar em detalhe, xamã, eu notava que quando eu terminava de atender 10, 20, 30, 40, até 78 pessoas, quase 80 pessoas, em 3, 4 horas, cara, vai da maca, além do cansaço, eu sentia, junto com o cansaço, um conforto interior. E eu notava, isso menino, agora eu estou com 44 anos, eu estou falando com menos de 25, 26 anos. E eu notava que eu começava a ficar naquela semana, depois de 2, 3 dias, muito reflexivo, muito sensível. Tudo ao meu derredor era tudo muito mais claro. Não era que era tudo muito mais belo, entendeu? Muitas das vezes era até mais belo e também muito mais feio, porque eu ficava mais acessível às coisas simplórias da mãe natureza, mais sensível às informações verdadeiras, lógicas de Deus, como pedra é pedra, água é água, fogo é fogo, gelo é gelo, entende? Então, eu sentia, eu demorei para perceber isso, mas só estou dando uma pista para as pessoas aí ver. Porque tem muita gente que vem e fala para mim, poxa, eu trabalho com cura não sei tanto tempo, depois que eu trabalho eu fico chorando, eu fico mais sensível. Sabe que eu estou sendo obsediada? Teve uma amiga que falava isso para mim, ela ainda é encarnada, mas já tem uma eternidade. Eu chamo terna porque eu não acredito em velhice. Para mim, quanto mais velho no físico, mais terninho é, mais ternura tem. Então, eu dizia para ela, não, mas eu não estou vendo espírito perto de você, que ela sabe que a gente tem uma opaca evidência, né? Que não é toda hora que funciona, porque não é quando eu quero, mas era num lugar espiritual e ali eu poderia, né, vamos dizer assim, me concentrar para. Mas eu não via obsessor. Eu via sempre o mesmo mentor dela, que era um amigo espiritual, um médico alemão até, que estava na sala de cirurgia e ele dizia que não, que aquilo ali era parte do próprio magnetizador. Então, todo reikiano, todo passista, que eu não vou entrar agora na separação que reiki, magnetismo é magnetismo, as energias são similares, mas não é a mesma, né? A do passe fluídico também não é a mesma, por mais que a fonte é o fluido universal, mas a egrégora consciencial de uma técnica, quando passa pelo conceito da mente, quando passa pelo filtro da consciência e da objetividade, ela adquire um quantum psíquico, que a gente chama de partículas PIP, de partículas quartz, de partículas graviton, né, que é a quartz diferenciada. Então, isso diferencia o reiki do passe da casa espírita como do magnetizador. Por mais que todas são maravilhosas, diferenciar não é ser mais ou menos, ok? Estou falando isso rápido porque é uma coisa muito profunda, muito técnica e eu sou muito ignorante para explicar em pouco tempo, valeu? Mas a gente entende que quanto mais o magnetizador, né, ou o curador se faz de transmissor da cura do magnetismo, mais ele se acura como ser humano, trabalhando a sua humanidade pela sensibilidade. E quanto mais sensível e mais sensorial, em harmonia, em equilíbrio, ele se ter, porque ele se conhece e ele se empodera, mais ele é um curador, porque mais o jorro do universo transpassa pelos seus plexos, os seus chakras, irrigando todo o sistema nervoso, endócrino, como também todo o sistema simpático, parasimpático, e tornando das suas mãos, ou do seu olhar, ou da sua fala, ou do seu sopro, que tem o passe de sopro, Livro Os Mensageiros, capítulo 19, tá lá, Livro Mensageiros, capítulo 19, passe de sopro, para quem é espírita, ok? Livro de Espírito André Luiz, pelo médio de Chico Cândido Xavier. Ou até no olhar, ele se torna-se um bisturi vivo de Deus. Ele se torna-se um galho de arruda vivo dos nossos orixás para servir e se fazer por si mesmo, por este jorro de luz que o universo lhe emanta de bem e de melhor por si próprio, pelo progresso interior. Valeu, minha irmã? Eu não lhe enrolei não, viu? Sua pergunta é muito boa, mas eu prometo que o ano que vem os espíritos já pediram para o Edson Rosa, eu mesmo, fazer um tipo, não digo uma série, mas encontros envolvendo só passe de cura, reiki e as diferenças. E repito, quando eu falo diferenças, para mim é tudo a mesma coisa, mas ao mesmo tempo são distintas, tá? São energias distintas. Eu não vejo como melhor nem pior,
Bom é aquele que faz tudo que faz em paz e doa para o outro desinteressadamente amor. Porque quem doa amor desinteressado não precisa nem que o outro lhe ame. Entendeu? Deixa fluir. O amor que toma conta da coisa. Muito boa sua pergunta. Perdão pela resposta que não foi ao mesmo nível. Valeu, minha amiga. Muito obrigado. Deixa eu dar uma olhada aqui. A Vânia. Ô, minha amiga, tudo bem? Tô me derretendo, viu? Olha aí, tô ficando vermelho. Só um pouquinho aí. Não, olha o tamanho do lençol da criança. E eu chamo isso de toalha, viu? Mas tudo bem, vamos lá. Vânia, infelizmente temos que seguir os dogmas para ficarmos na religião do coração. Porém, é primitivo e necessário, principalmente raspar a cabeça e ficar de quelê. Olha, minha amiga, sobre candomblé, eu sou do candomblé, tá? E como aqui é um canal aberto e eu sou universalista, eu posso responder o que eu entendo. O que você perguntou, eu vivi, vivo, tá? Tenho aqui, ó, a marca, sou cutado, tem todos os processos. Eu vou ser bem sincero para você, eu entendi a sua colocação. Eu, Edson Rosa, vejo como algo, hoje, para mim, não necessário e primitivo. Eu vejo assim. Agora, eu vejo que o orixá, ele é tão avançado quanto a física quântica. Agora, eu não posso querer que pessoas que ainda cultuam um santo de boca em boca, que conturba, perturba e deturba muitas coisas, mudem os seus afazeres litúrgicos, ritualísticos, místicos. Como também eu não posso dizer que as pessoas agora catam tudo na internet. Você aperta um botão agora, o que mais tem é receita do bolo para ser feliz. Entendeu? O que mais a gente encontra na internet é receitinha de 3 pulinhos no mar. Eu não vou estar dando exemplos, mas acho que você me entendeu, minha amiga. Então, eu vou responder o que eu respondi ontem para uma outra amiga em si. Espero que você não leve a mal, viu, Vânia? Já que eu disse o seu nome, eu estou dizendo de novo. Mas isso é para todo mundo, inclusive para mim. Eu fui feito, fui pronto no orixá com todos os requintes do santo. Ponto. Quem é do santo sabe o que eu estou falando. Não vou entrar em detalhes. Isso é sagrado. Por ser sagrado, deixa lá com eles. Deixa com o orixá. É errado, Edson? Não, eu fiz. Para mim não foi. Agora, para quem acha que é errado, passa na porta, agradece a Deus que você não está lá dentro e também pede uma bênção para quem entra lá e para quem sai. Simples. Sem crítica, sem nada. Agora, se é uma pessoa, entendeu? Que entra no lugar. Eu não estou dizendo você, minha irmã. Preste atenção. Eu estou falando para todos. Valeu? Entra no lugar e começa a botar defeito. Ah, essa vela aí eu não gosto de acender porque ela é preta. Essa aí eu não acendo porque ela é azul. Ah, minha irmã, ô, meus amigos, então o que você está fazendo lá? É muito simples. Entende? Nós estamos numa época e numa era onde a crítica boa, se lá existe uma, é a produtiva, é a que acrescenta, é a que soma. Mas eu faço as palavras dessa amiga a minha, porque eu não sou hipócrita. Eu creio que é primitivo matar animal, raspar a cabeça, ser cutado, por mais que eu fiz. Está gravado aqui, vai ficar. É primitivo, sim. Ponto. Para mim é. Agora, jamais eu vou entrar numa roça, num PG, e vou desfazer disso, porque a crença e a fé das pessoas é tão qual sagrada, tão qual respeitada, tão qual admirada a que eu nutro e a que eu executo. Porque se eu, de respeitar a crença do outro, eu não tenho fé na minha. É simples, mas eu entendo que essa simplicidade atinge o meu coração porque a dor e o sofrimento de muitas coisas que eu passei na minha vida, hoje me fez ver assim. Tomara que as pessoas que me escutam não precisam passar o que eu passei, espiritualmente, materialmente, emocionalmente. Eu não estou aqui dando de herói, agora, que é primitivo, eu concordo. É sim, os meus amigos do axé se perguntar, eu repito, Aí vão dizer para mim, mas é axé porque precisa. Por quem precisa? O orixá ou o ori da pessoa? E quando dizem para mim que é ori da pessoa, eu pergunto, venha cá, o orixá é o quê?
Mas eu vou deixar isso no ar porque eu prometi para os orixás que seja. O ano que vem eu vou começar a falar um pouco sobre santo. Agora não, porque é muito vasto e eu tenho que ter muito cuidado, não com os pais de santo, porque eu não devo nada a ninguém, mas para falar de santo, porque são muitas linhas do candomblé e da nação africana e de outras linhas aqui do Brasil que não são tão faladas, né? Mas um dia, quem sabe, o ano que vem a gente vai falar um pouquinho sobre os orixás, que é lindo demais. O orixá não tem nada de ruim, não. Para mim, por exemplo, um orixá para mim é uma potestade espiritual. Ele tem o mesmo nível de evolução como um Metraton. O que é Metraton, Edson? É o anjo mais próximo de Deus. Só isso. Só isso. Para mim, orixá é isso. Agora, o que fazem com o orixá é uma palhaçada, né? Vou fazer o quê? K1, K1. Boa? Tem uma amiga, tem muito respeito pelo trabalho dela como terapeuta e como clarividente, né? Eu nunca conversei com ela, mas eu já estou tendo a oportunidade de falar assim ao vivo mesmo, quando eu estimo alguém, e assim não é puxar o saco não, porque eu nunca tive um contato com ela, mas vamos lá. Assim, direto, como estou tendo agora, ou indireto. É a Lana, é uma cantora, voz linda, viu? Essa menina nasceu para cantar, muito bonita mesmo a voz dela, linda mesmo. Ela faz uma pergunta. Na verdade, ela está respondendo, perdão, irmã. Associa o animismo à falta de autoconhecimento e autonomia espiritual. Bom, como eu lhe falei, o animismo que a gente está conversando aqui, o que há pouco tempo eu falei, é o animismo vicioso, ok? Mas como essa amiga fez uma referência, agora eu vou dar o animismo lúcido. O que é o animismo lúcido? O animismo lúcido, me dê um estralo agora aqui, eu vou falar assim. O animismo vicioso, eu leio livros e entendo, mas eu não consinto o que sei. Se eu não consinto o que sei, é muito mais fácil eu copiar o que se sabe, mas não renovar em mim o que eu entendo. Isso vai criando animismo. Por quê? Porque cria um estavismo, cria uma casca que obriga eu manter em mim uma situação e não me permite eu evoluir. Eu vou viver muito mais das aparências, conveniências, né, das decorrências dos feitos, de que as vantagens dos fatos nutridos e sentidos. Ok? Por isso que tem muita gente que se apega mais na forma, no modo e na maneira das entidades se mostrar para validar se é verdadeiro ou não. Eu, por exemplo, já fiz muitos trabalhos aí pela internet que eu acho totalmente válido. Aqui no Brasil nós temos uma mentalidade, como eu já disse, muito religiosa. Religião é uma coisa, espiritualidade é outra. Como eu tenho vários amigos americanos, europeus, né, asiáticos, nos outros países é normal, né, para estudo sadio, você conversar com os espíritos. O próprio Allan Kardec, nas revistas deles, diziam: irmãos, evoquem. O que é evocar? Chame os espíritos, façam assembleia para conversar, indagar, dialogar mesmo. Não é criticar, mas crivá-los de pergunta, porque nem todos os espíritos são iguais. O próprio Allan Kardec, nas revistas espíritas, fala isso. Todo espírita deveria ter uma biblioteca em sua casa, uma recomendação, não uma ordem, para ler todas as religiões, para ver a amplitude espiritual. Por isso que quando eu digo que eu não sou espírita, eu não estou desfazendo da doutrina espírita. Eu simplesmente creio que o mundo espiritual tem uma amplitude tão grande ao ponto de o Edson ser uma formiguinha sem cérebro, ignorante. Eu sei o que eu estou tentando ser. Agora, além de mim, tem muito mais realidade. A gente tem que ter muita cautela para pregar a verdade na vida de si mesmo, imaginando a vida dos outros. Então, o animismo positivo, né, é aquela coisa rara, aquela joia rara, daquele médium com cheio de defeito, talvez tenha suas arrogâncias, talvez tenha suas maledicências, seja elas quais forem, mas quando entra numa casa espírita, numa casa de umbanda, ele está pouco se lixando quem está dando a palestra, ele está atento à mensagem de relevância, ele está atento à informação que vai tocar no seu coração e ele está muito atento a como ele vai
de alguma forma, manejar aquele conhecimento dentro de si para que não seja apenas um feito, mas que se torne um fato vivencial na sua vida. Instantaneamente, ele vai criar um mecanismo cognitivo na sua inteligência, não só racional, mas até mesmo instintiva, para ter um alerta de todas as vezes que ele julgar, cala a boca. Todas as vezes que ele fazer algo ruim, trava. E também ele vai criar uma forma cognitiva nas emoções e nos sentimentos, a não ficar mais se vitimizando, a se magoando. Isso independente dos mentores. Se é independente de mentor e é com ele mesmo, e ele é médium, todas as vezes que ele der um bom conselho e que ele ser uma pessoa boa, ele está usando o seu ânimo, o processo anímico positivo, por de cima do seu ego, porque ele está vencendo os seus medos, vencendo os seus males. Ele está usando o seu ânimos, o seu ânimo para superar o seu grau de consciência, porque mesmo ele não dominando contas de matemática fractal, ou nem muito menos saber falar outro idioma a não ser o seu, ele está falando o idioma, o dialeto do amor e da caridade desinteressada, para apenas ajudar alguém sem ver a quem. Isto é um animismo positivo, aonde depois que você faz, você para e pensa, mas para aí, eu estou cheio de conta para pagar, estou todo lascado, mas não é que eu dei um conselho bom, mas onde é que eu tirei aquelas palavras? Mas como é que eu... Sabe, você fica até meio bobo de ver o quanto Deus dentro da gente não precisa de muito para se espreguiçar, para suspirar e para se revelar, quando a gente se ama, porque se tem, porque se incorpora, porque se observa e porque se valoriza e, respectivamente, também, no mínimo, contempla a vida do outro respeitando, porque na máxima, por si mesmo já se admira. Valeu, Lana? Eu não estou poetizando não, minha amiga, que eu sei muito bem para que eu estou falando e você é muito boa no que faz. Muito mesmo, viu? Eu sou meio na minha, mas eu fico seguindo lá, vendo teus inscritos, vendo as tuas lives. É massa, é massa. Valeu, minha irmã. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Agora, eu concordo com você. Se falarmos de animismo vicioso, tá? Aí também há esse processo que ela está dizendo, é uma autonomia. Concordo com você, minha irmã. É que quando as pessoas me perguntam, Lana, eu tento responder para a pessoa, não desfazendo da mesma, de você, e também responder para outras pessoas que não me perguntaram, mas talvez sirva. Entendeu? Eu entendo direitinho o que você falou e agradeço. É que eu trouxe outras referências. Eu que sou complicado. Valeu, minha amiga. Muito obrigado pela sua participação. Valeu, muito obrigado mesmo. Boa noite. Deixa eu ver aqui. A Cristina Amaral. Salve, minha irmã. Só vou responder mais essa e já tá bom, senão quando viu já passa uma hora, já passou 40 minutos. Olha só como eu sou doido. Mas vamos lá. Cristina Amaral. Boa noite, Edson. Boa noite, Cris. Valeu. O que fazer quando o médium, em concentração, vem à tona suas dores, dificuldades e inseguranças? Olha, minha amiga, ontem você fez uma pergunta muito similar a esta, e eu lhe dei uma resposta para você ver que eu leio todas as perguntas depois, viu? Todas, todas. E anoto para quando der oportunidade eu responder. Talvez eu não possa, eu esqueça de falar o nome da pessoa, tá bom? Mas eu sempre vou trazer aí, que é muita coisa para me fazer, mas eu não desfaço de ninguém. Ontem você perguntou, né, nos processos quando entra numa corrente ou quando está fazendo um trabalho mediúnico, pensar negativo. E eu falei para você que somos dois, porque eu também penso negativo, porque eu trabalho com desobsessão e uma casa de caridade é um hospital. E o que mais tem no hospital, onde eu saiba, é doente. Então, vem as energias, a gente capta, faz parte. Agora, a gente entende que quando você, se a sua pergunta envolve mediunidade e concentração, por exemplo, agora, eu estou falando com vocês, o meu modo de ser é assim, eu sou calmo. Agora eu estou calmo. Quando eu estou agitado, eu fico calmo. Eu sou o inverso, eu estou brincando. Mas eu estou de boa. Se eu parar a live aqui e me concentrar, eu vou estar de boa. Agora, amanhã ou depois, se eu me concentrar, vai vir conta para pagar. Eu vou me irritar, porque talvez vai me doer minha cabeça, que eu tenho rinite. Né? E estão em obra, 2, 3 estão em obra aqui perto de casa, entendeu?
Então, eu vou me incomodar com várias coisas, das mais insignificantes e algo assim, as mais, vamos dizer assim, importantes, sei lá, se é certa essa palavra. Entende, minha amiga? Agora, o que eu posso te dizer é: nenhuma religião cria santos. Nenhum senso de realidade te garante a santificação. Agora, corpos humanos abrigam essências sacrossantas pelo sentido que elas se dão no senso de viver e no consenso de sobreviver à sua própria vida, através do grande professor da doutrinação do evoluir eterno, pelo qualificar do sentir, não do raciocinar, que se chama amor. Eu particularmente sigo isso. Só que agora eu botei em palavras. Desde quando eu me conheço por gente, quando era evangélico, eu segui esse senso. Hoje, obviamente, com 44 anos, eu consegui pronunciar o que eu creio de Deus do meu jeito. Sentir. Então eu posso ter pensamentos que me traem, mas o meu objetivo humano e humanizado de sentir e dar sentido às coisas envolvendo também o pensamento, não só o sentir para dar sentimentos com pensamento, ele é extremamente não obcecado, nem obsediado, mas é determinado de me melhorar por mim mesmo. De me fazer em paz por mim próprio. E, se possível, sem contundir, prejudicar, machucar, ferir alguém. E isso não é uma questão de fazer o bem ao outro, é uma questão de deixar de ser mal. É isso que eu estou tentando dizer, não é uma questão de bem e mal, é uma questão minha de deixar de ser mal por mim. Eu não sou hipócrita, nem todo mundo eu amo. Eu não vou dizer, meu irmão, eu te amo. Amor é uma coisa muito séria. Amar é uma coisa muito séria. Eu não obrigo ninguém a me amar. Mas o modo de eu amar um desconhecido é dar o respeito. O modo de eu declarar o meu amor à humanidade é eu me dar o respeito ao ponto de calar a minha boca para não ofender o outro. É a máxima do mínimo que eu possa fazer. Agora, se eu estou numa casa de oração e num trabalho espiritual, com todos os meus entrulhos vivenciais do dia a dia, com as minhas deprê, com as minhas euforia, algumas pessoas até têm depressão, outras bipolaridade, não é a questão, mas ao mesmo tempo estou trazendo à tona, ou quando não, tem as suas angústias pessoais, uma casa de oração é para isso, meu Deus. É ali que deve ser despejado, é ali que deve ser transmutado. Agora, eu não sei aonde as pessoas vão. Os lugares que eu vou, eu choro mesmo. E cito o nome, lá em Parnaíba, que eu não sou hipócrita, eu sou de falar mesmo. Houve uma situação na minha vida que não cabe eu falar aqui, que depois da palestra eu recebi um telefonema sobre algumas coisas, eu chorei muito. Uma casa de acolhimento, que eu não vou dar o nome dos donos, que eles não me permitiram, mas eu sei que tem gente aí lá da casa participando agora, olhando. E todo mundo me acolheu. Menina, eu recebi um passe por dentro. Isso descaracteriza o Edson, um palestrante? Não, eu sou uma, aqui ó, carne, osso. Eu não me vendo, eu demonstro quem eu sou. E se eu demonstro quem eu sou com defeito ou não, eu não preciso fazer força para me manter. Eu faço simplesmente o mergulho interior para me ser. O conselho que eu dou a essas pessoas que vão nos lugares e pensam negativo, sentem negativo, falem. Falem sem medo. Ah, mas aquele médio é fofoqueiro, ou aquele dirigente é birrento. Sinta o ambiente, veja alguém que você confie, chama num canto e diz, minha irmã, está acontecendo isso. O que eu posso fazer? Desobsessão? Tem algum terapeuta aqui? Tem algum psicólogo aqui? Tem alguém que eu possa tomar um passe? Agora, eu, Edson, não posso falar para as outras pessoas, eu busco uma religião com todo o respeito a Deus. Nessa hora eu me lembro das congregações, das minhas palestras em alguns lugares evangélicos, que eu cheguei a pregar o nome de Deus. Graças a Deus eu ainda prego de uma forma diferente. Graças a Deus. Eu vou numa
congregação religiosa, seja ela qual for, para comungar com as pessoas em nome de Deus. Mas eu me encontro com Deus todos os dias que eu acordo e todos os dias que eu fecho os olhos em silêncio. Deus se encontra no esconderijo ativo do resplendor do exemplo de quem nós somos. E quem nós somos, nós desconhecemos. Então, muitas das vezes a gente procura uma religião que tem Deus, sim, muitas das vezes na face do seu inimigo, na face daquele oprimido, na face daquele sofrido, na face daquele desconhecido, na face daquele odiado, na face daquele amado, e você não vê, porque você não se percebe. Você não sente, porque você só quer saber, mas não quer consentir o que sabe. Então não sai do planejamento de se manter e copiar para ser e se fazer e acontecer, para se mostrar. Eu digo isso você, Cris, mas não é para você, Cíntia. Eu estou falando para todos, para quem servir e para quem não servir. Então o Edson Rosa mais uma vez diz, minha irmã, você não está sozinha. Eu trabalho com desobsessão há mais de 20 e tantos anos. Se num sábado eu não sentir negativo, não pensar de dar porrada na cara de um, porque os irmãozinhos sofredores vibram na gente, quem trabalha com isso sabe, é muito raro. Agora eu tenho peito para falar uma realidade, é isso. Agora cabe o meu bom senso, entendeu? Se eu pisar em algum lugar e ver que está demais, eu chego mesmo, chego nos dirigentes e digo, oh, meu irmão, eu não sei que eu não sou melhor que ninguém, sei que tem que esperar, mas eu estou me sentindo muito mal. Tem uma água friticada para beber aí? Tem alguma salinha aí que eu possa me sentar e conversar com alguém? Nesta hora, a sabedoria da humildade nos deixa comuns. Comuns ao ponto de um médico cirurgião plástico ter a unha encravada e ficar inchada e inflamada, como qualquer mortal. Comum a um médico, doutorado, mestrado, PhD, pai de santo, diretor de casas, presidente de uma república, ter ódio, raiva, rancor, sofrimento, dor, diarreia, minha irmã. Então eu estou falando isso não para ofender ninguém, mas é para tentar dizer agora, é para você, diretamente que eu estou falando. Não se sinta mal, porque 99% da humanidade está no seu nível e no meu, tentando evoluir. Agora, não fique se cobrando tanto. Vá devagar. Creia no teu Deus interior. Creia nesta beleza interior do silêncio. Ah, eu não consigo meditar. Tente. Vá correr então, pô. Eu não consigo ficar parado meditando. A minha meditação é correndo, olha só. Escutando música clássica, que eu sempre gostei desde criança. Eu corro, malho. Para mim, ali eu estou meditando, estou tomando meu café, estou meditando. Estou no meu nirvana, mas cada um tem seu jeito. Então, muitas das vezes, a gente não pode se apegar na cópia meditativa, na cópia evolutiva do outro. Chico Xavier é Chico Xavier, bom para ele, eu sou eu. Madre Teresa de Calcutá é Madre Teresa, eu sou eu. Eu estou me comparando a eles? Não, mas eu não estava por baixo da pele deles e eles não estão por debaixo da minha epiderme. É simples assim. Então, Cíntia, que Deus lhe abençoe, porque Ele já está lhe abençoando e abençoa a todos nós. Muito, muito obrigado pela sua pergunta. Mais uma vez, você faz uma pergunta maravilhosa e linda. E eu lhe digo com o coração aberto, eu estou no mesmo nível seu, no oásis de paz e abençoado pelo Senhor. Porque sozinhos nós nunca estamos. Com pensamentos negativos, positivos, se você tem no seu coração uma indução positiva, que o pensamento de Deus dentro de nós se chama inspiração. E mesmo você pensando negativo ou eu pensando negativo, se Deus fala aqui dentro, para, te acalma, é sinônimo que por mais que seja negativo aquele pensamento, Deus é presente dentro do seu momento. Deus é presente dentro do seu coração. Deus é vívido, é vivo dentro do seu espírito. Valeu? Graças a Deus a todos. Senhora. Graças a Deus a todos. Ó, bancando calmo. Graças a Deus a todos. Uma boa noite para quem é da noite. Bom dia para quem é do dia. Boa tarde para quem é da tarde. Essa live vai ficar gravada aqui mesmo, então eu falo assim.
Valeu? Muito obrigado. Agora acho que só o ano que vem para a gente fazer de novo sobre mediunidade. E desde já, valeu. Valeu mesmo. Valeu.